Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós iremos ver como podemos estimar um modelo VAR, um vetor autorregressivo. Iremos ver a questão teórica de forma breve. Para estimarmos um modelo VAR, primeiro passo, determinar quais as variáveis devem ser incluídas no nosso modelo. E nós utilizamos a nossa teoria econômica para fazê-lo. Posteriormente, das questões sensíveis no VAR é a seleção da defasagem correta. Nós vimos no vídeo anterior um VAR 1. Por quê? Porque naquele VAR nós tínhamos apenas uma defasagem das nossas variáveis endógenas. Contudo, se nós utilizarmos um VAR muito restrito quanto à defasagem, isso pode comprometer o ajustamento do mesmo e gerar problemas nos nossos resíduos e na nossa estimação. Para a seleção correta, nós podemos utilizar alguns testes, alguns critérios de informação, como o ACAIC e o Schwarz, por exemplo, entre outros que nós iremos ver aqui. Assim, considere o VAR-P na forma padrão. Nós temos, então, aqui uma defasagem, seria VAR 1 até aqui. Até aqui, ó, duas defasagens, seria o VAR 2. E aqui, P defasagem. Então, por isso que é o VAR P. Xt é o nosso vetor, n por 1, contendo as nossas variáveis endógenas. Lembre que se nós estávamos lá atrás com um modelo com apenas duas variáveis, o nosso xt era yt e zt. Isso no vídeo anterior. A0 é um vetor n por 1, 12 interceptos ou constantes. E AI é a nossa matriz, n por n, dos coeficientes. Então, eu tenho a matriz A1 relacionado aqui à primeira defasagem. A2, segunda defasagem, até AP para P, defasagem das variáveis endógenas do modelo. E ET é o vetor dos termos de erro. A matriz A0, então, contém N parâmetros. A matriz, cada uma dessas matrizes A1, A2, AP, ou seja, AI, como ela é de ordem N por N, ela vai conter N ao quadrado parâmetros. Então, aqui eu tenho N ao quadrado, N ao quadrado, N ao quadrado parâmetros, e aqui N. Só que, então, nós temos primeira defasagem, segunda defasagem, P defasagens. Então, aqui nós vamos ter N ao quadrado vezes P, parâmetros estimados, mais os parâmetros para A0, N. Então, nós vamos ter estimados N mais Pn ao quadrado de coeficientes. Observe, então, nesse caso, que o VAR será sobreparametrizado, com muitas estimativas dos coeficientes insignificantes. Contudo, isso não será um problema, uma vez que o objetivo é encontrar as interrelações entre as variáveis, e restringir indevidamente os coeficientes pode eliminar informações importantes do modelo. E, como nós temos muitos coeficientes, é provável que os regressores sejam altamente colineares. E aí, um teste T não será confiável para reduzirmos esse modelo. Quanto à estacionalidade da série, Sims e Sims Stock Watson, 1990, não recomendam a diferenciação, mesmo que as variáveis contenham uma raiz unitária. Eles argumentam que o objetivo do VAR é determinar as interrelações entre as variáveis e não determinar estimativas para os parâmetros. Assim, se nós efetuarmos uma diferenciação para remover a raiz unitária, nós também iríamos remover informações importantes como comovimentos das nossas séries, como a possibilidade de relacionamentos cointegrantes que nós iremos ver mais adiante. E segundo esses mesmos autores, também não é necessário remover a tendência.
Contudo, a estacionalidade pode ser analisada utilizando o teste Dickey-Fuller, assim como nós analisamos para modelos ARIMA. Nós podemos estimar o modelo no R utilizando a função var do pacote vars. E dentro da sintaxe dessa função, nós temos a própria função var, nós temos y, que no caso denota as variáveis endógenas, nós temos p igual a 1, que é a ordem da defasagem. O padrão é 1, então aqui nós podemos substituir para 2, 3 e assim sucessivamente. Nós temos o tipo, que pode ser com apenas uma constante, apenas uma tendência, ambos, constante ou tendência, ou nenhuma delas. Podemos ter ainda a inclusão de dummies sazonais, variáveis exógenas, e nós temos a opção de lag.max, que é o valor inteiro e determina a ordem máxima de defasagem para a seleção, segundo o critério de informação, nesse caso, IC. Então, o modelo também pode autoselecionar, com base em um dos critérios, a ordem de defasagem, em que o default é o archaic. Antes de estimarmos o modelo no R, precisamos atentar que devemos usar tantas defasagens quanto forem necessárias para obter ruídos brancos. Assim, o problema é selecionar a ordem P que minimiza o critério de informação. Felizmente, também no pacote vars, nós temos uma função que operacionaliza essa seleção por a função var select, que irá retomar os critérios de informação e o erro de predição para o aumento sequencial da ordem de defasagens, até o var p, até a ordem p que nós definirmos como máximo. Vamos, então, estimar o modelo var no R e determinar a ordem de defasagem. No RStudio, eu já criei o meu projeto, aula 4 var. Vamos abrir, então, o arquivo aula rvar, o script, que contém as instruções que iremos utilizar. Nós vamos, então, utilizar o pacote vars. Se você não tem o pacote, você deve instalar o pacote. Então, basta executar a linha 4 uma única vez. Após a instalação, não é mais necessário. Irei carregar, lembrando que devemos executar libre vars a todo momento que iniciarmos uma nova sessão do RStudio. Então, eu vou carregar. Nós vamos utilizar a base de dados Canadá, que já é uma base de dados presentes no pacote vars, em que os autores investigaram o mercado de trabalho canadense utilizando a produtividade do trabalho, denotada por PROD, definida como a diferença logarítmica entre o PIB e o emprego, o log do emprego, denotado aqui E, a taxa de desemprego, U, e os salários reais, RW, definidos como a log do índice do salário real. Então, executando a linha 14, nós temos aqui agora, do lado direito, os valores Canadá, uma série de tempo de 1 a 84, com 1 a 4, ou seja, 4 variáveis. Podemos executar a linha 16 para visualizarmos nossos dados. Então, temos aqui o E, o PROD, o RW e o U, os valores médios, a mediana, os valores mínimos, máximos e assim sucessivamente. Podemos visualizar o gráfico dessas séries. Vou clicar aqui em Zoom. Veja que pelo gráfico as séries temporais de produtividade, emprego, salários mostram um comportamento de uma tendência crescente. Embora a tendência não possa ser observada na nossa série para o desemprego, denotado por U, nenhuma das 4 séries parece estacionária. Podemos, então, utilizar um teste formal, o teste de Dickey-Fuller, para verificar a presença ou não da raiz unitária. Seguindo o estudo dos autores e também o manual do pacote vars, do autor Pfar, 2008, nós vamos
calcular o teste Dickey-Fuller em nível para a variável prod, para a variável E, U, RW, que são salários. Perceba que, dado o que nós visualizamos no gráfico, é incluído aqui no teste Dickey-Fuller para prod, e RW uma tendência e um intercepto a utilizar a opção trend, type igual a trend, enquanto que para o desemprego é incluído apenas o drift, como nós vimos aqui no gráfico, o desemprego não apresenta uma tendência clara. Posteriormente, nós podemos então executar aqui a linha 23, por exemplo, crio o objeto ADF1. Vou digitar aqui ADF1, Enter, e teremos aqui os nossos resultados. Perceba que nós estamos interessados no valor de tal 3 e a primeira estimativa. Vamos relembrar um pouco sobre o teste de Dickey-Fuller antes de interpretarmos esse valor. O teste de Dickey-Fuller pode ser estimado na forma mais simples. Podemos incluir o intercepto ou podemos incluir um intercepto e uma tendência. Intercepto também ou drift, né? Assim, a estatística de teste em todos eles é o tal 1, 2 ou 3. E como para as nossas séries, exceto para a série desemprego, que foi estimado esse modelo, nas demais nós fomos estimados esse modelo. Então, basta visualizarmos a estatística tal 3 ou tal 2 para o desemprego, para verificar se o coeficiente gama é significativo ou igual a zero. Assim, se não pudermos rejeitar H pela estatística tal, 3 ou 2, temos o indicativo de uma raiz unitária. Se pudermos rejeitar H0, ou seja, gama é diferente de zero, nós temos o indicativo de que não há uma raiz unitária. Lembrando que nós temos a estatística tal calculada e a tal tabelada. Se o tal calculado, T-cal, e aqui nesse ponto é o valor do tal tabelado. Se ele for menor, nós não rejeitamos H0. Por outro lado, se o tal calculado for maior que o tal tabelado, nós rejeitamos H0. Rejeitar H0 implica em não termos raiz unitária. Não rejeitarmos, nós temos a raiz unitária. Visualizando então aqui a primeira estatística, o tal 3, verificamos que o valor da estatística que está nessa linha, o valor calculado, para o PROD em nível é menor do que o tabelado, seja 1, 5 ou 10%. Assim, não podemos rejeitar H0. Assim, há um indicativo de raiz unitária. Podemos fazer aqui agora, na linha 24, executando. Criei o objeto ADF2. Vou digitar ADF2 aqui no console para termos o valor. E agora nós temos que nesse modelo, como é diff, indica que foi a série prod, foi diferenciada uma vez. E aqui eu só tenho o drift, o intercepto, eu não tenho também a tendência, uma vez que eu diferenciei a série. Ao verificarmos o valor da estatística tal, agora tal 2, porque não tem a tendência, então o nome muda, como nós vimos ali no slide. Verificamos que o valor calculado é maior que o valor tabelado em módulo, valor absoluto. Assim, nós podemos rejeitar H0. Assim, chegamos à conclusão que, na primeira diferença,
a série estacionária, ou seja, ela é I1. Podemos estimar as demais séries, então, para o E, o emprego, em nível e em primeira diferença. Fazendo isso, e representando os valores na tabela, nós podemos ver que as séries de emprego, nós temos aqui o valor do teste em nível, que também é menor que o valor tabelado, e já em primeira diferença é o contrário. Então, mesmo comportamento de PROD, aqui tem raiz unitária, e aqui nós conseguimos, não há raiz unitária, ou seja, é 1 também e 1. Fazendo também para o desemprego, aqui nós temos o menos 2, que é menor. A primeira diferença já muda, já é maior. E aqui nós temos o RW, com constante em tendência, menor em nível, e aqui com 3 defasagens, também menor do que tal 1 e 5, mas maior que tal 10. E ao incluirmos nenhuma defasagem, o valor já muda. Os dados da tabela de teste, então, indicam que as raízes unitárias não podem ser rejeitadas a nível para todas as 4 variáveis. Nas primeiras diferenças, em comparação com a regressão em nível, o nível de diferenças defasadas é diminuído em 1, e a hipótese de raiz unitária é rejeitada ao nível de 1% na primeira diferença de produtividade para a variável produtividade, emprego, desemprego, enquanto que para W-P, que é o salário, ela pode ser rejeitada ao nível de 10%. Assim, de modo geral, os resultados da tabela sugerem que as séries podem ser tratadas como I1. No próximo vídeo, nós veremos como podemos estimar um vale restrito e selecionar as defasagens adequadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like e até a próxima.